Bom dia a todos, meu nome é Otávio Augusto Mansur Schmidt, sou estudante do IFMT Campus de Campo Novo do Parecis e hoje eu estou aqui para estar trazendo um pouco a respeito do conteúdo estudado em bioquímica. Bem, os conteúdos que serão abordados nesse vídeo são os carboidratos, os nucleotídeos, os ácidos nucleicos e os lipídios. Bem, primeiramente falando um pouco sobre carboidratos. Os carboidratos eles são biomoléculas compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Bem, sua classificação são em monossacarídeos, que são carboidratos mais simples, não hidrolisáveis, classificados por número de carbonos, podendo ser trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Eles possuem tipo de grupo funcional, aldoses, ou seja, grupo aldeído, ou cetoses, grupo cetona. Os exemplos que nós temos são a glicose, a frutose e a ribose. Glicose, principal fonte de energia, frutose, açúcar das frutas e a ribose, componente do RNA. Podemos classificar também em olissacarídeos, que eles são formados por 2 a 10 monossacarídeos, unidos por ligações glicosídicas, certo? Sendo os mais comuns os disacarídeos. Temos como exemplo a sacarose, que é glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose, e maltose, glicose mais glicose. E temos, por fim, os polissacarídeos, que são cadeias de centenas a milhares de monossacarídeos, podendo ser homopolissacarídeos, certo? Que é o único tipo de monossacarídeo, que temos de exemplo o amido, e os heteropolissacarídeos, que são mais de um tipo de monossacarídeo. Bem, os exemplos que nós temos de polissacarídeos são o amido, o glicogênio, celulose, quitina. Bem, a estrutura química. Os monossacarídeos eles podem ser de forma linear ou cíclica, eles apresentam quiralidade. Bem, a respeito das funções, eles possuem função energética, certo? Que é a principal fonte de energia celular, especialmente a glicose. Temos a estrutural, que forma estruturas importantes como celulose nas plantas, quitina em fungos e artrópodes, glicoproteínas e glicolipídios em membranas celulares. Temos a função de reserva, temos de exemplo o amido, nas plantas, e o glicogênio nos animais, e a função de reconhecimento celular, que seria o caso dos glicídios ligados a proteínas e lipídios na membrana, que atuam no reconhecimento celular, na sinalização e adesão celular. Bem, a importância biológica, eles são essenciais para o metabolismo de todos os organismos vivos, certo? E alguns exemplos de carboidratos na nossa alimentação, nós temos os grãos, as frutas, as leguminosas, raízes, doces e refrigerantes. Passando agora para os nucleotídeos, eles são a unidade monomérica dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Eles são as biomoléculas fundamentais para armazenamento e transmissão e expressão da informação genética, além de atuar em processos energéticos e sinalização celular. A estrutura dos nucleotídeos são compostas por 3 principais componentes, que seriam as bases nitrogenadas, que são compostos heterocíclicos com nitrogênio, classificados em purinas, certo? Que seriam as adeninas e guaninas, e as pirimidinas, citosina, timina, no caso do DNA, e uracina, no caso do RNA. Que aqui para frente nós vamos estar tratando elas abreviadamente, de adenina como A, guanina como G, citosina C e timina T, e uracina U. Bem, aí temos as pentoses, que são os açúcares com 5 carbonos, a dexorribose no caso do DNA e ribose no caso do RNA, e os grupos fosfatados, que são conectados ao carbono 5 da pentose e permite a ligação entre nucleotídeos. Bem, a respeito da classificação, nós temos classificação de acordo com a base nitrogenada, podendo ser purinicos, adenina e guanina, e pirimidinicos, citosina, timina e uracina. De acordo com o número de fosfatos, podendo ser monofosfatado, difosfatado ou trifosfatado, de acordo com o ácido nucleico, podendo ser nucleotídeos do DNA, que é o A, o T, o C, o G, mais a dexorribose, ou os nucleotídeos de RNA, A, U, C, G, mais ribose. As funções nucleotídeos têm função estrutural, formação de ácidos nucleicos, a função de armazenamento e transmissão e transferência de energia, que é o caso da ATP, que é a principal molécula energética da célula. Temos a sinalização celular, os cofatores enzimáticos, certo? Bem, a respeito dos nucleotídeos do DNA e RNA, o componente, fazendo uma comparação agora, o DNA dexorribose com as bases AT, CG, e ele é uma dupla hélice, certo? E no caso do RNA, seria a ribose, as bases seriam A, U, C, G, e a cadeia seria uma cadeia simples. Bem,
a respeito agora dos ácidos nucleicos, certo? Eles são macromoléculas formadas por longas cadeias de nucleotídeos, certo? São responsáveis por armazenar, transmitir e expressar a informação genética dos seres vivos. Existindo dois principais tipos, o DNA, que seria o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Bem, a composição e estrutura. Cada ácido nucleico é um polímero de nucleotídeo, certo? Cada nucleotídeo contém a base nitrogenada, a pentose e o grupo fosfatado, como nós já havíamos falado anteriormente. Os tipos de ácido nucleico. Nós temos o DNA, certo? Que a função é armazenar a informação genética. Sua estrutura, ela é uma dupla hélice antiparalela, certo? E as suas bases são o A, T, C, G, certo? E no caso do RNA, nós temos a função de expressão da informação genética, síntese de proteínas. Sua estrutura é uma cadeia simples, mas pode formar estruturas secundárias quando elas se dobram, certo? Em si mesmo. E suas bases são a, U, C, G. No caso, o U substitui o T, no caso do RNA para o DNA. E os principais tipos de RNA, nós temos o RNA mensageiro, que ele carrega a informação do DNA para o ribossomo, o RNA transportador, que ele transporta o aminoácido durante a tradução, e o RNA ribossômico, que é o componente estrutural e funcional dos ribossomos, certo? Esses são os principais, né? Há também outros tipos. Bem, a função dos ácidos nucleicos, elas é o armazenamento da informação genética, certo? No caso do DNA, ele contém instrução para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução dos organismos vivos. Temos a transmissão da informação genética, a regulação da expressão gênica e a evolução. Dando ênfase a essa parte de evolução, temos as mutações dos ácidos nucleicos, que são a fonte da variabilidade genética. Os processos relacionados aos ácidos nucleicos, nós temos a replicação, que é o processo semi-conservacionista, em que cada nova molécula de DNA tem uma fita original e uma nova. Bem, temos as enzimas, né, o DNA polimerase, a helicase e a ligase. Temos a transcrição, que é DNA para RNA, que é a síntese de RNA a partir de uma fita de DNA molde, a enzima RNA polimerase, e a tradução, que é o RNA para proteína, que é o código genético de RNA, lido por ribossomos para formar as proteínas, certo? E agora uma pequena comparação. No caso, nós temos o DNA deoxirribose, com as bases AT e CG, uma dupla hélice, a principal função é armazenar genética, né? E uma alta estabilidade. E o RNA, ele é a ribose, com base AUCG, ela é simples, a função é expressar informação genética, e a estabilidade, digamos assim, que é baixa. E para nós estar finalizando, nós temos os lipídios, que são biomoléculas orgânicas apolares hidrofóbicas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio e benzeno. São altamente energéticos, estruturalmente diversos, com a composição básica carbono, hidrogênio e oxigênio, em alguns tipos fósforo e nitrogênio. Suas principais características são que eles não formam polímeros, têm uma diversidade estrutural e muitos são derivados de ácidos graxos. E agora, entramos para a parte de classificação de lipídios. Eles podem ser lipídios simples, formados por álcool mais ácido graxo. Temos como exemplo os glicerídeos, que são os óleos e gorduras, que é um glicerol mais um ácido graxo. Temos as ceras, que é um álcool de cadeia longa mais um ácido graxo. Temos então os lipídios compostos, que além de álcool e ácido graxo, eles contêm outros grupos, como fosfato, amina e etc., certo? Outros tipos, que seriam como exemplo os fosfolipídios, que é o glicerol mais dois ácidos graxos mais o grupo fosfato. E temos os glicolipídios, que são os lipídios ligados a açúcares, que atuam no reconhecimento celular. Temos os lipídios derivados, que não possuem estrutura de ácido graxo, mas derivam dos lipídios simples ou compostos. Aqui temos exemplos de esteróis e as serotenóis. Bem, a função, nós temos a função energética, isolante térmica, reserva energética, estrutural, hormonal, impermeabilizante, vitamínica e protetora mecânica. Aí nós temos o colesterol, que é um tipo de esteroide, certo? Importante para a fluidez da membrana plasmática e percussão dos hormônios, certo? E com isso nós temos, certo? Os glicerídeos, que é o glicerol mais ácidos graxos, a cera, que é o álcool mais ácido graxo, fosfolipídio, que é o glicerol mais dois ácidos graxos mais fosfato, o esteróis, que é o anel de carbono, e as carotenóis, que são os pigmentos em cadeias de isômeros. E com isso eu termino o vídeo. Então, bom dia a todos e é isso.